Bom dia, meus irmãos. Vamos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos falar sobre a santidade de Maria. Estamos chegando quase ao final aí dos dogmas sobre Maria. Semana que vem tem mais um que o nosso irmão Lauro vai falar, que é sobre a ascensão de Maria. E hoje nós vamos falar sobre a santidade. Mas antes de eu passar para o próximo slide, eu queria perguntar para os irmãos: por que vocês acham que a Igreja Católica tem Maria como santa? Quando a gente pensa nos santos católicos, Maria, como que ela se encaixa dentro dessa santidade? Vai um pouco além disso. Ela não fez milagre nenhum. Eles não têm registro bíblico de milagres. Esses milagres que diz que foi Nossa Senhora Aparecida, que eles dizem que foi feito, que foram feitos, foram bem depois, muito tempo depois. Quando a Igreja Católica trata Maria como santa, eles estão se referindo ao fato dela ser mãe de Jesus. Então eles transformaram ela como santa, mas não só mãe de Jesus, eles colocam algo um pouco pior, mãe de Deus. Então ela é santa, por ser mãe de Deus. É diferente, eu fiz esse questionamento logo de início, para a gente poder já pular, porque não é como os demais santos da Igreja Católica, que eles são considerados santos porque fizeram algum milagre, ou porque foi usado por Deus para que algum milagre acontecesse. Não, Maria é considerada santa pela Igreja Católica porque ela é mãe de Deus, na visão deles. E aí vem o fato dela ter nascido sem pecado, o fato de ela ter vivido sem pecado, aí o fato dela ter subido aos céus, sem passar pela morte. Mas tudo começa na visão deles de Maria ser mãe de Deus. E aí eu trouxe 3 versículos. O primeiro vai dizer: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não darei a outra, e nem a minha honra às imagens de escultura. Então, aqui Isaías trazendo, então, dentro de sua visão, aquilo que Deus está falando para ele. Que ele é Deus, que ele não divide a glória dele com ninguém. E que ele não permite, não vai tolerar aqueles que coloquem alguém à frente dele e que represente ele ou alguma outra coisa como Deus em imagem de escultura. E aí Jesus vai nos dizer: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Então Jesus vai olhar para Deus Pai e vai dizer: eu consumi a obra, eu glorifiquei o teu nome na terra. O que tem a ver com Maria, estes versículos? Pelo simples fato de que a Igreja Católica colocar a glória que nós devemos a Deus em Maria. Então nós vemos que Deus não permite que ninguém receba a glória que é devida a Ele. Jesus, o próprio Filho, diz que a glória, que a obra que confiaste na mão dele, Ele tinha consumado e que Ele glorificava ao Pai. E por último, por dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Maria não se encaixa em nenhum ponto. Maria não entra em nenhum momento para que recebesse a glória que a Igreja Católica coloca sobre ela. Então, o ponto inicial que eu quero trazer para os irmãos nesta manhã é que a Igreja Católica eleva Maria muito mais do que uma simples santa canonizada por uma atitude que ela teve. Eles elevam Maria como santa porque eles consideram ela como a mãe de Deus e que recebe glória mais do que o próprio Cristo, mais do que o próprio Deus dentro da Igreja Católica. E aonde começa o erro? E aonde este erro nos leva hoje? 2 pontos diferentes. A história do erro, que eu quero trazer para vocês desde o início, as primeiras, não tem uma data específica
uma coisa vai puxando a outra, assim como todos os estudos que nós vimos sobre Maria, não tem uma data específica dizendo a partir deste momento iniciou esse pensamento de Maria. Não, foram coisas pequenas, pensamentos pequenos que foram puxando e hoje traz o que nós temos hoje. E o erro histórico, o que faz com que hoje nós tenhamos essa visão e as nossas atitudes, até mesmo as nossas, por causa deste erro que a Igreja Católica nos trouxe. Então, Nestório, ele era bispo de Constantinopla, lá em 427. Ele trouxe a visão de que Maria era mãe de Jesus, não mãe de Deus. Nós devemos entender que Jesus, ele é homem e ele é Deus. 100% homem, 100% Deus. Mas que há uma diferença quando a gente coloca Maria na história, porque Maria foi mãe de Jesus, aquele que carregou o Cristo em seu ventre, não mãe de Deus. Então, na história, ele vai trazer esta realidade, esta verdade, mas os patriarcas de Alexandria vão dizer, não é isso, pelo contrário, Maria é mãe de Deus. Então, eles vão atrás de Cirilo, e Cirilo, então, refuta essa verdade que Nestório traz. Então vamos fazer um concílio, o concílio de Éfeso, de 431. E aí ele vai trazer a frase de Nestório, vai dizer assim: com frequência é suscitada entre nós uma dificuldade. Deve-se falar da mãe de Deus, Theotokos, isto é, de uma mulher que tenha gerado Deus, ou antes se deve falar de uma mulher que deu à luz um homem, Antropotokos, mas será que Deus tem mãe? Uma criatura pode dar à luz ao Criador? Então este era o questionamento de Nestório, o que Cirilo não aceitou. Então lá, no concílio de Éfeso de 431, foi decidido. Portanto, nós confessamos um Cristo, um Filho, um Senhor. De acordo com este entendimento da união confundida, nós confessamos a Virgem Santa para ser a mãe de Deus, porque Deus Verbo tomou carne e tornou-se homem, e de sua própria concepção unida a si o templo que ele tirou dela. Então, aqui o concílio de Éfeso diz, Maria é mãe de Deus. E ponto final. Se Jesus é Deus, Maria é mãe de Deus. Então, eles vão utilizar de uma lógica da seguinte forma. Jesus é Deus. Jesus nasceu de Maria. Logo, Maria é mãe de Deus. A gente precisa tomar muito cuidado com lógica, porque se eu utilizar de uma sequência errada, eu chego a uma conclusão errada. E foi essa a conclusão que eles tomaram. Se Jesus é Deus, e ele nasceu de Maria, logo Maria é mãe de Deus. Quando a gente olha para a história simples e pura dessa forma, com muita facilidade as pessoas podem levar a ter o mesmo entendimento que eles tiveram, de que realmente Maria é mãe de Deus. Mas nós devemos entender todo o contexto da palavra de Deus, o porquê que Jesus veio ao mundo, porquê que Deus escolheu com que seu filho nascesse de uma mulher, para depois a gente fazer esse jogo de lógica. E nós vamos fazer isso um pouco mais para frente. Primeiro vamos entender um pouco mais daquilo que a Igreja Católica nos fala. E aí, no Catecismo Romano de 1566, eles continuam sustentando esta mentira, dizendo, com muito acerto, a Santa Igreja de Deus ajuntou a esta ação de graças, orações e súplicas à Santíssima Mãe de Deus, pelos quais recorremos a ela com fervorosa confiança, para que pela sua intercessão nos reconcilie com Deus e nos alcance as graças que havemos mister nesta vida terrena e na outra eterna. Então, em 1566, eles continuaram afirmando no Catecismo Romano. E aqui nós temos um quadro de Velázquez, que está no museu lá em Madrid, onde Maria é coroada. De um lado nós temos a representação de Deus, do outro nós temos a representação de Jesus, e no meio uma pomba representando o Espírito Santo. Maria subindo ao céu, sendo carregadas por anjos, sendo coroada. Então aqui nós temos a coroação. Eu vou pedir para alguém abrir em Apocalipse 12, 1, aonde eles afirmam que esta figura
é uma representação desse trecho de Apocalipse. Quem encontrou pode fazer a leitura, por favor. Então, o Apocalipse fala de uma mulher com uma coroa de 12 pontas na cabeça, e na sequência do texto vai falar que essa mulher gerou o Salvador, deu à luz ao Salvador. Eu não quero entrar muito no texto como um todo. O que a gente precisa entender é que esta mulher é a igreja. A noiva de Cristo é a igreja. Esta mulher de Apocalipse é a representação da igreja. Jesus nasceu do meio da igreja, do povo dele. Essa é a representação de Apocalipse. E eu não vou entrar muito no texto em si de Apocalipse, porque senão é muita coisa muito interessante que traz esse texto. Eu aconselho os irmãos a buscarem no livro do reverendo Leandro Lima a explicação que ele faz sobre Apocalipse, que é maravilhoso o livro dele, nos faz refletir bastante e nos traz entender qual que é o objetivo do livro, qual que é o foco do livro de Apocalipse, e fazer muita ponte com o restante da palavra de Deus. Mas fugiria muito se eu entrasse no texto em questão. Mas, para refutar, a mulher que é coroada em Apocalipse, que dá a luz a Jesus, é a igreja, nós, a noiva de Cristo. Não Maria, como eles representavam em pinturas e até em outras pinturas, onde é uma mulher coroada, realmente com uma coroa de 7 pontas sobre a cabeça de um dragão de... Esqueci quantas cabeças tinha o dragão em Apocalipse. 7 cabeças, derrotando o dragão. Não tem nada a ver com a representação de Maria, aquilo que a palavra de Deus nos traz sobre Maria. E uma carta do Papa Pio XII, de 1954, ele vai afirmar que Maria, além de ser mãe de Deus, ela é rainha. Rainha dos céus, rainha da terra, rainha do universo. Quando ele vai dizer assim: com razão acredito sempre o povo fiel, com razão acreditou sempre o povo fiel, já nos séculos passados, que a mulher de quem nasceu o Filho do Altíssimo, o qual reinará eternamente na casa de Jacó, será príncipe da paz, rei dos reis e senhor dos senhores. Recebeu mais que todas as outras criaturas singulares, privilégios de graça. E considerando que há estreita relação entre uma mãe e o seu filho, sem dificuldade, conheceu na mãe de Deus a dignidade real sobre todas as coisas. Aqui ele começa dizendo: olha, Jesus é o rei dos reis, senhor dos senhores. Para depois ele dizer que Maria, já que Jesus é isso, e Maria é sua mãe, recolhendo a lição desses e outros inumeráveis testemunhos antigos, acharam os teólogos a Santíssima Virgem, rainha de todas as coisas criadas, rainha do mundo e senhora do universo, para justificar o que ele falaria depois no final dessa carta. Então ele está dizendo: Jesus é rei dos reis, Jesus é o Senhor dos senhores, logo Maria, que é sua mãe, é rainha de todas as coisas. Toda a criação tem por ela rainha. Ela governa sobre tudo. Ela é a senhora do universo. Então o Papa Pio XII piora um pouco mais. Piora, porque vai dizer que todas as coisas têm sobre ela o governo e o domínio de Maria. E aí o Catecismo da Igreja Católica, de 92, vai dizer: Maria é verdadeiramente mãe de Deus, pois é a mãe do Filho eterno de Deus feito homem, que ele próprio é Deus. Então, até aqui, desde o mais antigo até o mais recente, nós encontramos a Igreja Católica afirmando o tempo todo que Maria é mãe de Deus, que Maria é rainha, Maria é soberana, e isso faz dela santíssima, santa. E então encontramos em todo mundo mais de 1.100 títulos para Maria. Então,
Maria tem mais de 1.100 nomes pelo mundo, segundo a Igreja Católica. E aí o nome que é dado a Nossa Senhora é sempre relacionada ou com a cidade, ou com o contexto econômico ou social do momento, ou aquilo que ela fez. Então eu separei alguns desses nomes. Temos a Nossa Senhora de Fátima, de Portugal, a Nossa Senhora de Aparecida, daqui de Aparecida, de São Paulo, de Guadalupe, no México, Auxiliadora, da ajuda, do alívio, do amparo, dos anjos, da Arábia, que apareceu, teve uma aparição em Arábia Saudita, da Assunção, dos alagados, dos pobres, da boa morte e assim por diante. Nossa Senhora tem muitos nomes. E meus irmãos, temos que tomar cuidado com Nossa Senhora quando a gente fala, porque com muita frequência a gente pode liberar o Nossa Senhora pela cultura que nos envolve. Mas Maria recebe muitos nomes. E todos esses nomes, todos esses títulos é referente a Maria, mãe de Jesus Cristo. É uma coisa de doido. E a Igreja Católica tinha muito mais nomes, mas aí foi se perdendo o controle, porque cada hora surgia um nome, então a Igreja Católica falou, nós vamos dar os nomes. Se tiver uma aparição, se tiver alguma coisa acontecendo, nós é que vamos falar, pode ser venerada como Maria, Mãe de Deus. Então a Igreja Católica instituiu que ficaria só esses 1.010 nomes, só esses. Se tivesse mais algum, seriam eles que dariam o nome, que daria a chancela dizendo, a partir de agora vocês podem venerá-la como Maria, Mãe de Deus. Mas é muita coisa, é muita coisa. Erros históricos. O que este erro nos traz de dificuldades? Qual é a dificuldade que a heresia da Mariologia traz para a Igreja de Deus nos dias de hoje? Nós vimos o erro da história, mas esse erro da história nos traz um erro histórico, que é uma dificuldade que hoje nós temos, que nós não deveríamos ter, mas hoje nós temos. Qual de nós, com facilidade e tranquilidade, fala de Maria? A gente tem um receio tão grande de falar de Maria, mas Maria foi mãe de Cristo. Maria foi a bem-aventurada, como ela canta lá em Lucas, dizendo que ela não merecia, mas Deus a escolheu para carregar o Salvador em seu ventre. Por que nós temos essa dificuldade? Justamente por causa deste erro, que foi contado, recontado, afirmado até os dias de hoje. Então, para uma igreja protestante, para uma igreja cristã, falar em seu púlpito sobre Maria, eu acredito que a maioria dos pastores pensam duas vezes. Como vai ser falado? Em que momento vai ser falado? Para que não seja interpretado errado. Para que não confunda a nossa doutrina com a doutrina da Igreja Católica. E nós não deveríamos ter isso. Mas o que a Igreja Católica fez ao longo de toda a história faz com que hoje nós não reconheçamos o quão bem-aventurada foi Maria por carregar Cristo em seu ventre. Então, essa é a nossa dificuldade. E hoje, quando nós encontramos um católico devoto de Maria, a gente quer de tudo, de toda forma, falar que ele está errado, e aí a gente cai no erro de falar mal de Maria, sendo que não precisava. Então, nós temos essa dificuldade, que é trazida hoje em dia por causa do erro dessa heresia que a Igreja Católica nos traz. Agora vamos para o pensamento lógico. O pensamento lógico correto, e não aquele pensamento lógico que foi falado para Nestório, lá no concílio de Éfeso. Nós temos a Santíssima Trindade. Ou será que é o Santíssimo Quarteto? Porque Maria está ali no meio da Trindade, para a Igreja Católica. Aliás, quando a gente para pensar, eu fui buscando isso nos documentos da Igreja Católica, para Maria encaixar dentro da teologia deles, eles afastaram um pouco Deus. E ficou só Maria e Jesus.
Se a gente for parar para pensar o que ela faz dentro do passo a passo, do pensamento da Igreja Católica, Deus fica um pouco distante. Não sei se todos aqui já assistiram ao Auto da Compadecida. E ali no tribunal em que tem para condenar João Grilo, a gente pode ver que Deus não aparece em nenhum momento, fica só Maria com Jesus e Satanás do lado tentando condenar João Grilo. E é bem isso que a Igreja Católica pensa. João Grilo, naquele momento, ele entende que ele estava morto e que ele precisava ir para o inferno. Ele queria ir para o inferno. Mas Maria vai dizer, não, calma, deixa eu tentar convencer o meu filho que você não pode ir para o inferno. Então Maria faz com que traz a ilusão toda a vida sofrida de João Grilo, tudo que ele sofreu para ser daquela forma. E aí Jesus vai dizer, olha, eu entendo, até queria, mas eu não posso salvar João Grilo. Então Maria volta para Jesus e fala assim, mas você pode fazer outra coisa, dá uma outra oportunidade para ele. Deixa ele voltar para a terra e viver diferente. E aí Jesus fala, isso daí eu posso fazer. Então volta. Totalmente diferente daquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre a Trindade. Sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando a gente olha para aquilo que a Igreja Católica nos coloca, a gente vê uma Senhora piedosa e um Jesus fraco, em que não tem o poder de salvar as pessoas, que precisa da mãe convencê-lo, insistir para que ele mude o desejo dele. Maria não faz parte da Trindade. Então, quando a gente pensa pela forma lógica, vamos lá. Nós temos Jesus, Deus. Ele veio ao mundo em forma humana. E ele ficou preso em um ventre de uma mulher por 9 meses para vir ao mundo. Nesse ponto, a gente precisa pensar que é muito mais sobre a humilhação de Cristo do que a gloriosa mulher que o carregou. A palavra de Deus nos traz um enfoque muito maior na condição humilhante de Jesus do que na condição da mulher perfeita, que não existe, que a palavra de Deus nos mostra. Então, para que a gente possa fazer um jogo de lógica, a gente precisa olhar qual que é a realidade por trás do texto. Não é a mulher perfeita que teve o mérito de carregar Cristo, mas é Deus que, para nos salvar, por amor de nós, recebeu a humilhante tarefa de ficar preso em um ventre de uma mulher pecadora para nos salvar. Então, nós devemos olhar que Jesus, para se humilhar, veio ao mundo e que Maria recebeu a misericórdia de Deus. Maria não tinha mérito nenhum. Maria reconhece isso em seu cântico. Maria não tinha como posso dizer, uma vida perfeita como nós vimos nas aulas anteriores. Maria era pecadora como todos nós. Maria merecia o inferno como todos nós merecemos o inferno. Mas Deus foi gracioso com ela. Deus foi misericordioso com ela. É esta a realidade. Mas a Igreja Católica joga de lado Jesus, a humilhação de Cristo, e coloca todo o enfoque na maravilhosa mulher perfeita que era Maria. Essa inversão de valores que a Igreja Católica nos traz. E aí a gente vê um Deus fraco, como nos é pintado pela teologia católica. A gente vê um Jesus que não tem o poder de salvar. Maria tem que ficar intercedendo por eles o tempo todo. E a gente vê que, na verdade, Maria é mais soberana do que Cristo, em tudo aquilo que a Igreja Católica nos traz. Então, pela lógica, quando a gente olha pelo lado real da palavra de Deus, a gente tem que focar na humilhação de Cristo.
em ser carregado por uma mulher pecadora, de ser alimentado no seio de uma mulher pecadora, de ser trocado, alimentado, vestido, ensinado por uma mulher pecadora. Ele aceitou tudo isso para que fosse válido o sacrifício dele, para que nós hoje pudéssemos dizer: somos salvos em Jesus Cristo. Maria entra nessa história apenas como uma mulher bem-aventurada, abençoada por Deus, por carregar Jesus em seu ventre. E biblicamente falando, agora vamos utilizar a Bíblia. Eu peço para os irmãos abrirem em João 1 e 2, depois João 8, 58 e depois Hebreus 13, 8, para que a gente possa confrontar o texto do Concílio de Éfeso, que vai dizer que Maria é mãe de Deus. João 1 e 2. Pode. Sim, então temos aí João iniciando a carta dele dizendo que no princípio era o Verbo. O Verbo era referente a Cristo, a Jesus. E o Verbo era Deus. Em João 8, 58. Então aqui Jesus dizendo, antes que Abraão existisse, ele já era Deus. Então, juntando com o início da carta de João, a gente vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o próprio Jesus dizendo, antes de Abraão existir, eu sou Deus, nós entendemos que não tem uma mãe, não tem ninguém que gerou Deus. E Hebreus 13, 8. Então, Jesus Cristo, ontem e hoje, e o autor de Hebreus vai dizer, ele sempre foi, e ele sempre será o mesmo. Mãe de Deus, quando a gente coloca este nome para Maria, quando a gente força a dizer que ela é mãe de Deus, nós colocamos em dúvida a eternidade de Deus. Porque ou Deus é eterno, ou Maria é eterna. Porque se ela é mãe de Deus, Deus foi gerado, e a palavra de Deus nos diz ao contrário. A palavra de Deus diz que ele é eterno, eterno diferente da nossa eternidade. A nossa eternidade existe um começo, não existe fim. Mas a eternidade de Deus não existe começo, ele simplesmente é. Não existe um começo, não existe um meio, não existe um fim. Lembre que o tempo foi criado por Deus. É difícil a gente entender um pouco da eternidade de Deus, porque a gente se baseia a nossa vida pelo tempo, pelas horas que vão passando, pelos dias que vão correndo. Mas Deus está fora do tempo. Ele consegue olhar desde o princípio de todas as coisas até o final, como se estivesse tudo ao mesmo tempo diante dele. Ele está fora do tempo. A eternidade dele é diferente da nossa. E a palavra de Deus vai dizer que ele é eterno. Jesus, ele é o mesmo ontem e o mesmo hoje. Então, não tem como ele ser gerado por ninguém. Ele simplesmente é. Ele no catecismo vai dizer que pela intercessão nos reconcilia com Deus. E lá em Hebreus 7, 24, 28 vai nos dizer algo ao contrário. Então aí o autor de Hebreus vai nos trazer que Jesus, ele tem um sacerdócio eterno e que ele intercede por nós.
Nós não precisamos de outra pessoa intercedendo por nós. E até mesmo olhando para a vida de Maria, o que ela fez para que pudesse interceder por nós diante de Deus? Nada. O único que pode interceder por nós diante de Deus é aquele que morreu em nosso lugar, aquele que sofreu a ira de Deus. Ele pode dizer: eu já paguei pelo pecado que aquele meu servo cometeu. Ele é o único que pode dizer isso para Deus. Quando nós erramos e recorremos ao nosso Senhor, Jesus olha para nós e vai dizer: eu já paguei. É como se ele olhasse para Deus e dissesse assim: olha, está vendo aquilo que o Gustavo fez? Ele não merece castigo nenhum, porque o castigo já caiu sobre mim. É isso que Jesus faz por cada um de nós. Nós não precisamos da intercessão de Maria, como o Catecismo Romano nos traz que ela faz por nós. E em 1 Timóteo 2,5. Então Paulo vai nos trazer que há somente um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem, e este é Jesus Cristo. Não precisa de Maria nessa história. E aí quando a gente vai falar sobre rainha de todas as coisas criadas, rainha do mundo e senhora do universo, meus irmãos, como é difícil a gente procurar na palavra de Deus algo que possa nos trazer com tanta clareza e refutar isso daí. Então eu fiz um catado de passagens bíblicas para dizer que não tem rainha. Não tem uma senhora que está sobre toda a criação de Deus. Mas a gente precisa entender a Bíblia como um todo, para poder chegar a essa conclusão com uma clareza que a gente consiga refutar aqueles que acreditam desta forma. Então, João 1,3. Então, João está nos dizendo que todas as coisas foram feitas por intermédio do Verbo, que é Jesus Cristo. E sem Jesus Cristo, nada do que foi feito se fez. Mateus 28:19. Aqui, Jesus nos dá uma ordem que é a de fazer discípulos, e aí é o único local em que junta as três pessoas da Trindade em um único versículo, que é batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós não temos Maria encaixada no meio dessa grande ordenança de Cristo por nós, a nós. Não existe que nós devemos batizar e pregar a palavra de Deus em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e da Nossa Senhora. Não existe. Existe apenas Pai, Filho e Espírito Santo. Maria não governa nada. Maria não tem autoridade sobre nada daquilo que Deus criou. E Romanos 11:36. E aí voltamos no mesmo versículo que vai dizer que todas as coisas foram feitas por meio de Cristo, para Cristo e para Ele. Romanos 8:20 e 22. A criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que desde que a própria criação será redimida para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação, não somente o jeito, morta a angústia da morte. Aqui em Romanos 8 nós vemos um resumo de toda a redenção da criação de Deus que Paulo nos traz, e ele aponta para Cristo. Cristo é a remissão, é aquele que vai corrigir todas as coisas que o pecado afetou, tanto o homem quanto a criação de Deus. E não coloca Maria como a pessoa que estará nessa função de redimir todas as coisas. Em Êxodo 23:4.
Muito bem, então aqui nós temos os dois primeiros mandamentos em que fala, não terás outros deuses. Não, isso está em outra passagem, mas que eu coloquei ali. Mas no primeiro mandamento Deus fala, não terás outros deuses além de mim. Que já se quebra neste ponto. E no segundo mandamento é não farás para ti imagem de escultura. E quando a Igreja Católica traz Maria como rainha do mundo, senhora do universo, rainha de todas as coisas criadas, eles colocam uma imagem para representar esta rainha, esta deusa, que coloca Deus de lado como Criador. Coloca Jesus de lado como aquele que vai corrigir todas as coisas e exalta ela como uma deusa no meio da Igreja Católica. Porém, a Bíblia reconhece a santidade de Maria. E vamos abrir lá em Levítico 19, 2. Então, foi mais uma brincadeira para que a gente possa entender que Maria foi santa tanto quanto nós somos santos. Não porque somos perfeitos, não porque Maria era perfeita, como a Igreja Católica prega, mas porque nós somos separados por Deus e para Deus. Esta é a única santidade que cabe a Maria, assim como cabe a cada um de nós. Maria não era santa porque não tinha pecado, Maria não era santa porque foi concebida sem pecado, Maria não é santa porque ela viveu uma vida temerosa ao Senhor e nem precisou passar pela morte. Maria é santa porque ela foi escolhida por Deus e separada por Deus, assim como cada um de nós. Então, essa dificuldade que hoje nós temos de trazer essa realidade sobre Maria é por causa desses erros que a Igreja Católica trouxe por todos esses anos. Mas quando a gente fala da santidade de Maria, é a mesma santidade que nós podemos falar de nós. Nada mais além disso. Maria não foi nada diferente de cada uma de vocês, mulheres que estão aqui. Maria não teve nada de diferente para Deus olhar para ela e falar assim, vai ser ela, mãe de Jesus. Porque senão seria por mérito e não por graça. Maria viveu, cresceu e morreu como cada um de nós. Esta é a realidade. E é nisso que nós devemos limitar a vida de Maria. E Maria é colocada num pedestal tão alto pela Igreja Católica. E a gente olha na palavra de Deus e Maria é tão pouco referenciada dentro da palavra de Deus que eu digo, da onde sai tantas coisas para atribuir a Maria? A gente olha a palavra de Deus desde Gênesis até Apocalipse, temos aí em torno de 3.000 anos, onde ela foi escrita e só refere Maria em um período de 33 anos. Do anúncio de Jesus, do nascimento de Jesus, nas bodas, com Jesus de 12 anos no templo, nas bodas de Caná. Depois temos um outro episódio em que Maria tenta impedir que Jesus continue seu ministério. Depois temos o episódio da crucificação. Depois o último momento que a palavra de Deus fala sobre Maria, que é em Atos, quando Jesus sobe aos céus. Depois nunca mais é mencionado. A palavra de Deus pouco fala de Maria. E em 2 períodos da história, onde a palavra de Deus menciona Maria, fala sobre o pecado dela. Mas a Igreja Católica esquece tudo isso e coloca ela como soberana. Conclusão, meus irmãos. Diferentes dos demais santos católicos, a santidade de Maria está relacionada diretamente ao fato deles a considerarem mãe de Deus, nossa intercessora e mediadora diante de Cristo. Porém, a santidade de Maria pode ser considerada da mesma forma que nós somos santos, pois somos separados em Cristo para Deus. Maria foi a mãe de Jesus. Nisto há uma grande diferença de ser mãe de Deus.
pois Deus não foi gerado, ele é eterno. Maria foi uma humilde serva, agraciada pela imensa bênção de carregar o nosso Salvador em seu ventre. A Bíblia não exalta Maria por este ato, pois ele está ligado com a humilhação de Cristo e não com a grandeza dela. Então, num resumo, meus irmãos, o fato dela ter trazido Cristo ao mundo está ligado com a humilhação que Cristo passou e não pela grandeza de Maria. Então, se a gente tiver que trazer uma luz para aqueles que acreditam na doutrina católica, nós precisamos focar no fato da humilhação de Cristo e não na grandeza de Maria. Porque este é o ponto. Se a gente não tiver isso em nossa mente, claro, nós vamos cair no erro de ficar calado quando eles nos apontarem o dedo para dizer, mas ela carregou Deus em seu ventre. Realmente, carregou. Mas apontem para a humilhação de Deus e não na grandeza dela. Bom, é isso. Agora eu abro para os irmãos perguntarem ou fazer alguma contribuição. Diga, meu irmão. A Nossa Senhora que desata nó. Falei, o quê? Dona Regina, tem uma Nossa Senhora aí numa cidade, sei das quantas, que ela desata o nó. Nós estamos no grupo, estava querendo fazer uma excursão para lá, a senhora não vai preparar para a gente? Assim, eu falei, não, primeiro eu preciso saber dessa Nossa Senhora que desata nó, que eu nunca soube de nada dele. E depois eu nem sei, não, é uma cidade aí do interior que tem, vai muita gente lá. Né? Eu falei, não, eu infelizmente não posso falar nada para vocês, porque eu não sei nada dessa Nossa Senhora. Então, na hora que você estava falando dos nomes da Nossa Senhora, eu falei, tem a Nossa Senhora que desata os nó. Sim. Mas eu não, assim, foi falado, mas não me interessei, não fiz. Mas então, existe a Nossa Senhora que desata nó na boca do pessoal aí, né? Sim. Toda santa que tiver o Nossa Senhora na frente é referente a Maria. Então, essa Tem o desata de nó, desata vai nó, lá, que ela tem desata o muitas nó. outras. Mas toda santa que trouxer Nossa Senhora na frente é referente a Maria. Tá? E muito bem, eu acho que nós devemos apontar o erro e não contribuir para que as pessoas vivam errado. Se a gente não tomar esse cuidado e achar que não tem esse problema e conduzir pessoas à idolatria, nós pecamos tanto quanto. Então, é um cuidado que nós precisamos ter. Lembro que a igreja de Pinheiros montou uma congregação lá em Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Nossa Senhora Aparecida. E conversando com o seminarista que na época trabalhava lá, ele falava que é muito difícil. É muito difícil trabalhar na cidade, pregar o evangelho dentro daquela cidade, porque a pressão é tão grande pela cidade em si ser devota a Nossa Senhora Aparecida, que se alguém quiser confessar Cristo como Senhor e esquecer Maria, a religião católica, toda a cidade, todo o bairro faz uma pressão na vida daquela pessoa, porque ele mora na cidade que ela é padroeira. Então, é esse cuidado que nós precisamos ter. A gente tem que pregar o Evangelho, nós devemos apontar o erro da doutrina católica e trazer o conforto ao coração das pessoas e jamais contribuir. Eles ainda penam até hoje para que a igreja cresça dentro da cidade, que essa congregação cresça dentro da cidade. Mas eles estão lá, firmes, sofrendo a pressão da cidade como um todo, por causa que é outra doutrina, que não é a doutrina católica que está lá. E nós precisamos orar pelos nossos irmãos que estão lá enfrentando essas dificuldades, pela pressão da doutrina da Igreja Católica. E em nenhum momento
contribuir para isso. Em nenhum momento nos calar diante desses erros, se chegar até o nosso ouvido ou se alguém vier apontar este erro para nós, dizendo, eu acredito nisso. E nós ficarmos calados. Toda vez que a gente se cala diante de uma heresia dessa, quando Deus é colocado de lado, o poder de Cristo é colocado em questão por causa dessas doutrinas, e nós nos calamos, nós envergonhamos o nome de Cristo. A gente deixa com que as pessoas joguem a glória de Deus de escanteio, e a gente se cala. E nós somos defensores da palavra de Deus. Nós não podemos permitir com que pessoas professem e vivam uma vida errada e nós, do lado dessas pessoas, não falar nada. Nós devemos falar. Independente da quão dificuldade virá a nossa vida por isso. Pode ser família, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser primos, pode ser tios. Nós devemos defender a glória de Deus. Jesus diz que nós devemos muitas vezes entristecer o pai e a mãe, os nossos familiares, para que possamos defender o nome dele. E que assim nós possamos fazer. Mais alguém? Pegando carona no que você falou agora, por último, Gustavo, isso faz, você falou, citou o caso da congregação em Aparecida, e muitas vezes, e até foi alvo da nossa mensagem de hoje, muitas vezes a gente acha que festas que são dedicadas a Nossa Senhora são festas inocentes, e muitas vezes nós acabamos, leigamente, podemos até frequentar. Há uma festa aqui em São Paulo destinada a uma das versões, como você mesmo acabou de falar, todos que começam com Nossa Senhora alguma coisa, se refere a Maria. Existe uma das mais tradicionais festas italianas no bairro italiano aqui de São Paulo, dedicada a ela. Fala, mas eu não vou por conta dela, eu vou por conta da comida. Mas a festa é dedicada a ela, né? Sim. E como você acabou de falar, temos que ter cuidado para refutar o erro, né? Não sermos levados ao erro e não colaborarmos com o erro, né? Sim. Então, temos que ter esse cuidado também. Sim. Não, com toda certeza. E algo que a Igreja Católica tem feito fortemente hoje em dia é trazer a sensação do ecumenismo para o meio para o mundo. De fazer com que as religiões... trazer o entendimento de que as religiões podem viver em paz, em harmonia, sem uma atacar a outra, sem uma contradizer a outra. Esse é o maior desejo hoje do Papa Francisco, que começou lá desde João Paulo. Nós não podemos ter este pensamento. Nós não podemos compartilhar de pastores que se juntam a outras denominações religiosas, catolicismo, candomblé, para dizer que nós devemos viver em paz, porque Deus é paz e Deus é amor. Não é essa paz, não é este amor que a palavra de Deus nos ensina. Então nós devemos ser contra e nos posicionar contra. Não é ser contra só no nosso coração, no nosso entendimento, mas é nos posicionar contra. Há uma diferença. Todos nós aqui sabemos que é errado. Mas há uma diferença quando eu digo isto é errado e eu abomino e eu não tolero, quando é diferente de quando eu sei que é errado e eu me calo. Eu digo, não, eu não faço errado. Há uma diferença. A palavra de Deus pede para que venhamos ser corajosos, fortes. Então nós precisamos nos posicionar, dizendo, não é isso, não tolero e não permito. É difícil, mas nós precisamos. Se nós não temos coragem, eu acho que nós precisamos pedir a Deus essa coragem. Nós precisamos rogar a Ele, dobrar os nossos joelhos e falar, eu preciso. Me dê essa coragem, me dê essa intrepidez. Porque enquanto nós não tivermos essa coragem, nós vamos permitir com que as pessoas em nossa volta envergonhem o nome de Deus. Envergonhem o nome de Cristo. Há pouco tempo, no meu trabalho, nós compramos 2 clínicas
E aí, nós, no primeiro dia, depois da compra, nós fomos visitar e apresentar a diretoria para essas novas clínicas que foram adquiridas. E uma delas é na Zona Leste, no Tatuapé. Fui no carro junto com 2 diretores da empresa. E passamos ali na Radial Leste, do lado de uma igreja gigantesca, Deus é amor. E aí, olha e fala, nossa, o que é isso? É um shopping? Eu fiquei quieto. Falei, já vem uma vergonha para o nome para a Igreja de Cristo. E aí um falou assim, nossa, nunca vi esse prédio aqui, é muito grande. Aí passou pela frente e viu que era uma placa de igreja. Eu falei assim, nossa, é uma igreja. Ele falou, é dessas igrejas que pede dinheiro. Aí um deles olhou para mim e falou assim, Gustavo, você é dessa igreja? Aí eu falei assim, não sou dessa igreja. E aí eu fui explicar toda a história, desde quando começou a reforma, e aí os desvios da igreja cristã, onde vieram os pentecostais, os neopentecostais, e expliquei um pouco sobre a igreja presbiteriana como reformada e tradicional, e aí vem, a igreja católica também é bem tradicional. Aí eu falei, agora é um outro problema que eu vou ter que explicar. Mas é uma questão que a gente precisa se posicionar. E por mais que fira a pessoa que vai ouvir, nós precisamos falar. A gente precisa dizer, é tradicional, mas é diferente do que a palavra de Deus ensina. A Bíblia ensina uma coisa diferente. E é tradicional porque ela se diz tradicional, mas não é tradicional com os ensinos da palavra de Deus. E aí fica um clima chato, fica aquela questão de você contrariar pessoas que estão acima de você dentro da empresa, mas é uma verdade que a gente precisa defender. Porque é melhor a gente perder o convívio social, perder um trabalho, do que deixar o nome de Deus ser envergonhado. Então, dificuldades nós vamos ter. A gente precisa nos fortalecer para isso. Se nós não temos a força, a gente precisa pedir a Deus para que Ele nos dê e que a gente defenda o nome dEle. Mas não é diferente do que Deus nos falou que seria. Nós teremos aflições todos os dias. Se nós não temos, é porque nós estamos vivendo errado. Porque se a gente for viver certo, nós teremos. Nós seremos perseguidos. Algo que tranquiliza muitos cristãos é que o Brasil não persegue cristão. Não persegue porque nós ficamos quietos. Porque se a gente falar, seremos perseguidos. Se a gente nos posicionar, nós seremos perseguidos. Se nós falarmos o que nós pensamos e o que a palavra de Deus ensina, nós perderemos empregos. Nós seremos excluídos dos nossos vizinhos. O que a gente precisa é falar. Tem uma cultura sendo implantada no mundo hoje em dia em que está tentando nos calar. E é uma cultura em que se todo governo e toda empresa não se adequar em poucos anos, eles vão perder espaço financeiro onde quer que esteja, está obrigando eles a seguirem, que é uma cultura chamada ESG, que envolve governança, que envolve meio ambiente e que envolve... o nome agora? Que envolve a questão de você aceitar as pessoas como elas são. Esqueci o nome. Diversidade. Então, se você não tem dentro da sua empresa, se você não vive essa cultura de diversidade, de governança, de preservação do meio ambiente, a sua empresa perde espaço no mercado financeiro. Então, hoje tem muitas empresas que não estão pregando a diversidade porque acha bonito, mas é porque, senão, o preço na bolsa de valores dela vai cair. Então, tem empresas semanalmente que coloca gays, lésbicas, travesti, dando palestra dentro das suas empresas para fazer com que as pessoas entendam o que é a diversidade.
Onde você tem que aceitar todas as pessoas e religiões, porque tem que ser pregado a diversidade. No ano de 2018, a maior empresa de ações do mundo, que controla outras empresas, a BlackBock, eu acho que é o nome dela, disse que se todas as empresas que eles controlam não tiver essa cultura bem arraigada, eles vão perder dinheiro. Eles não vão mais investir nessas empresas. E essa empresa controla 10 trilhões de dólares no mundo inteiro. Então pensa, o presidente de todas as empresas que depende dessa empresa maior, olhar para essa carta em 2018 e falar, eu preciso então pensar dessa forma, porque senão a minha empresa começa a ter pouco rendimento, ele vai dizer, preciso fazer isso. Então, é uma cultura que está vindo aos poucos com uma cara muito bonita. Pensa, preservação do meio ambiente, não ter corrupção dentro da sua empresa, você pensar nas pessoas como um todo, que isso inclui a diversidade, sem você poder falar para a pessoa que ela está errada. Você tem que contratar pessoas porque você precisa ter uma mulher como diretora, um negro como diretor, um gay como diretor, um transexual como diretor, porque senão não é diversidade, e não mais pela competência, mas por aquilo que estão desenhando. E aí você é obrigado a fazer tudo isso, porque senão a sua empresa começa a ter poucos rendimentos financeiros. Então, quando a gente olha para as armadilhas do inimigo e como ele influencia, esquece aquele pensamento de que ele virá como realmente ele é, um monstro, querendo matar todo mundo. Não, ele só está querendo tirar a glória de Deus, fazer com que nós nos calemos. Então, hoje, se nós quisermos realmente defender o nome de Deus, a glória de Deus, a gente precisa se posicionar. E se posicionar é você entender que você vai encontrar inimigos, que talvez você perca empregos, que talvez você seja excluído porque a sua forma de pensar não é o correto. Como o mundo tem pregado aquilo que é correto. No ano passado, eu fui incumbido de trazer essa cultura para dentro da empresa. Eu nem sabia o que era. Descobri o ano passado. E, graças a Deus, o presidente da empresa, ele não pensa da mesma forma. Então, fica um pouco mais fácil. Fica um pouco mais fácil. Não é uma empresa grande, não é uma empresa que tem ações na bolsa, porque quando tiver, vai ter que pensar diferente. Então, não foi para frente. Eu também não fiz questão de que fosse para frente. Então, é uma cultura que está chegando e fazendo com que as pessoas sejam obrigadas a viver. Por isso que eu digo que no Brasil não tem a perseguição, porque nós não falamos e não nos posicionamos. Porque o dia que isso acontecer, nós seremos perseguidos. Nós seremos excluídos. Nós seremos mortos, porque nós somos cristãos. Nós devemos defender a glória de Deus. Por mais que católicos não gostem, por mais que nós ofendamos a religião de outras pessoas, nós devemos pensar primeiro na glória de Deus e não em nós. É esta mensagem que nós devemos trazer para a nossa vida. Primeiro a Deus. Mesmo que nossos familiares se entristeçam, nossos colegas, nossos amigos, nossos vizinhos. Primeiro a Deus. Bom, falei mais do que o tema pediu, mas que Deus possa nos abençoar. Mais alguém quer falar? Muito bem, então vamos orar e nós encerramos aqui. Senhor nosso Deus, eterno Pai, louvamos e te agradecemos por tudo e por todas as coisas. Te agradecemos, ó Pai, por esse dia que o Senhor nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui. E sabemos, ó Pai, que não viemos porque queríamos, porque é prazeroso, mas é porque o Teu Santo Espírito nos conduz
para que venhamos desejar cultuar o teu nome neste dia que a ti pertence. Que o Senhor, ó Pai, conduza a nossa vida pelo teu caminho e nos fortaleça todos os dias para que o teu nome seja exaltado e que não venhamos permitir, ó Pai, que a tua glória seja colocada de lado em nome de um conforto nosso, de uma tranquilidade e de uma paz que o Senhor não nos pede que tenhamos. Que venhamos ser corajosos, fortes, ó Pai, como a tua palavra nos pede, para que venhamos defender o teu nome, para que venhamos, ó Pai, defender a tua glória, para que não permitamos, ó Pai, que pessoas venham excluir a tua grandeza, excluir a tua glória, ó Pai, dentro de uma religião que está totalmente contrária à tua palavra e aos teus ensinamentos. Que venhamos defender o Senhor sempre, ó Pai. Abençoe cada um de nós. Nos conduza para os nossos lares neste dia, ó Pai, em segurança. Que possamos voltar logo mais à noite para continuar, ó Pai, este dia que pertence ao Senhor, cultuando o teu nome. E que o Senhor guie nossa vida sempre. Nos fortaleça todos os dias. E que venhamos defender o teu nome, a tua palavra, onde quer que estejamos. Seja dentro dos nossos lares, seja, ó Pai, com os nossos familiares, seja com os nossos vizinhos, seja dentro das nossas empresas, seja, ó Pai, nos nossos estudos, aqui dentro da tua casa, onde quer que estejamos. Venhamos defender o teu nome sempre, pois tu és o único Deus, merecedor de toda honra e de toda glória, ó Pai. Fortaleça-nos para que esta verdade venhamos viver sempre. Que o Senhor, ó Pai, nos guie e nos conduza sempre pelo teu caminho. E é em nome de Cristo Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém.